Boa noite, meus queridos amigos e companheiros de caminho. Hoje vamos terminar a carta 5, porque já na quinta-feira início a carta 6. Bem, enquanto os outros amigos ainda não chegaram ainda, quero lembrar a todos que hoje faltam 18 dias para o nosso encontro presencial em São Paulo, lá com o grupo do meu amigo Sérgio, ok? Nosso amigo Sérgio, né? Então, faltam 18 dias para esse encontro. Eu já ofereci as passagens, já comprei as passagens. Daqui de Cabo Frio vai eu, Clemente, e a irmã do Aurélio, a Ana Tereza. Então, nós já somos 3 aqui. Já está certo que o Aurélio falou para ela que também vai no mesmo voo para São Paulo. Então, tem a turma do Rio aí, né, que deve estar organizando, não sei quem vai. Por exemplo, 4 já é certo que vai estar lá. Então, tem a turma de São Paulo, aí das mediações, né? São José. Vê se todo mundo se reúne aí para a gente estar pinho. Bem legal lá em... Meu amigo João Lúcio já deve estar preparando uma big de uma meditação para nós lá em São Paulo. Eu acredito que ele vai criar as condições para também estar lá, né, João? Então, nosso trabalho será muito proveitoso nesse nosso encontro. Só o fato da gente se encontrar, conhecer, se abraçar, já é maravilhoso, né? Então, já compramos as passagens, já está tudo certo, ida e volta, e com certeza vamos fazer mais um encontro maravilhoso lá em São Paulo. Quero dar aqui minha boa-vinda a todos que estão na sala, a Beth, a Cleide, ao meu amigo Clemente, a Nalba, o Batista, a Márcia, a Neide, Carla Simone, minha amiga Ana Lúcia do Ceará, o meu amigo João Lúcio, meu amigo Sérgio. Nós vamos... Muito distante para vocês, João Lúcio? Para mim também aqui é a mesma distância, aqui é 650 quilômetros. Daqui de Cabo Frio lá é 650. Então, você vê aí, João Lúcio, o que pode fazer, nós estamos lá. O Aurélio já está ali. Estou sabendo, Aurélio, que nós vamos no mesmo voo, né? É muita coincidência, no encontro foi no aniversário da minha mãe. E agora é no aniversário de minha irmã. É mesmo, camarada? Putz, e nós vamos no mesmo voo, né? Nós vamos do Rio de avião, exatamente. E vai sair daqui eu, a irmã do Aurélio e o Clemente. Vamos sair aqui de Cabo Frio e vamos pegar o mesmo voo que o Aurélio vai pegar lá no Rio de Janeiro. Então, iremos juntos no mesmo voo. Pois é, João Lúcio, eu sei que é só por terra, mas tem ônibus daí direto, né? Eu ia de ônibus, nós íamos de ônibus aqui. Mas depois nós vimos essa possibilidade e vamos. Mas nós estávamos indo de ônibus. Ia sair daqui na sexta-feira à noite e acordar cedo lá. Mas de ônibus, na verdade, todos nós estávamos indo de ônibus. Na hora de comprar a passagem aqui, eu achei o preço muito caro, aí fui dar futucar lá achei as passagens de avião um pouco bem mais barato. Então, estamos indo de avião por essa condição. Mas vou de carro também até o Rio de carro. De lá, vamos deixar o meu carro lá, nós vamos para São Paulo e vamos comprar. Quer dizer, também não é fácil, não. Então, mas dá um jeito aí, João. Eu ainda confio na sua presença, tá? Bem,
Eu retrocedi um pouco hoje na leitura da carta 5, porque eu vejo que é muito difícil para todos nós absorver tudo o que o mestre está tentando nos explicar nessa carta 5. Ele está tentando nos ensinar quem é o nosso Criador, quem é o Criador, não a linguagem humana, tá certo? Então, agora ele está nos ensinando e tentando nos explicar quais são esses processos criativos do universo, da natureza, do nosso planeta e nosso. Então, vai nos passar agora o processo de criação. Tá certo? Então, retrocedi um pouco para que a gente entenda com perfeição o que é o Criador, como que é a criação, como cria as coisas. Então, é muito importante que a gente assimile um pouco mais dessa explicação do mestre. Eu confesso para vocês que por várias vezes que eu li esse livro, eu passei por tudo isso e falava assim, vou ler, mas não deu para entender. Legal. Hoje eu posso afirmar que já entendo um pouco mais, mas também tenho certeza, que eu estou passando na leitura da carta 5, que ainda falta muita coisa para essa compreensão se tornar perfeita. Ela não está completa. Eu tenho certeza disso. Então, por mais que eu tente aqui falar para vocês sobre esse processo de criação do Pai, eu sei que muita coisa, mas como diz o Divino Mestre, leia, 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 medite, 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 porque ele não fala uma leitura só da carta seria suficiente. Quanto mais você ler, maior será o seu entendimento. Porque a cada leitura, segundo o próprio Divino Mestre, ele mesmo está trabalhando a nossa consciência para que ela cresça, para que ela evolua. E quando nós ler o livro da vez, nós teremos uma nova visão e uma nova compreensão. Tá certo? A dificuldade maior é porque a nossa percepção é a de que o nosso universo é só. São várias. Essa percepção, até a gente acabar com isso, não é fácil. Então, veja só. São várias condições que a nossa consciência ainda não... Nós não fizemos essa entrega da nossa... Então, não é fácil para nós. Como não é fácil para o Cristo tentar nos explicar esse processo da criação com palavras humanas, porque ele está em um plano superior, em uma vibração bem diferente da nossa. Ele está tentando explicar com palavras humanas o que é a criação, mas não é. Porque a nossa consciência ainda não está pronta para absorver a totalidade do que ele quer falar. Ok? Então, eu voltei aqui na página 293, no início da página. Eu vou passar aqui a configuração para a gente começar essa leitura. Porque, na verdade, o que o mestre está querendo nos falar é muito profundo, profundo. E nós precisamos absorver esse conhecimento, como diz ele mesmo, de doses homeopáticas. Elas virão lentamente. Não vai ser você ter conhecimento em uma leitura, em duas, em três. Muito difícil. Eu confesso a vocês que eu já li esse livro por mais de 30 vezes.
sei das minhas dificuldades, que ainda falta muito, mas muita coisa para me entender com relação a esse livro. Então, o mestre está falando aí desse processo de criação, o processo criativo. Como funciona o processo criativo? E agora aí ele está dando uma explicação do processo criativo pai-mãe. É muito importante que vocês entendam o máximo possível do que nós vamos falar aqui agora, ok? Então vamos lá, vamos explicar, vamos ler. As energias de consciência pai e mãe são impulsos, ambos retidos na dimensão universal. E, quando são liberados desse equilíbrio, realizam poderosamente a obra da criação. Olha que está dizendo que as energias de consciência, pai, mãe, são impulsos. Quais são esses impulsos? Do pai, a eletricidade, da mãe, o magnetismo. Guardem isso. Sempre que falar no, você lembre na eletricidade, sempre que falar na mãe, você lembre no magnetismo. Sempre que falar no pai, você lembre do pensamento, e sempre que falar na mãe, você lembra do sentimento. Tudo isso tem a ver nesse processo criativo. Ok? As energias de consciência do pai, a eletricidade, e mãe, o magnetismo, são impulsos, ambos retidos na dimensão universal. E quando são liberados desse equilíbrio, realizam poderosamente a obra criação. Além disso, considere a magnitude de sua obra na criação por todo o mundo. Os impulsos pai, mãe, eletricidade, magnetismo, impulsiona cada nível de criação, desde a formação dos elementos, a molécula, a célula viva, até o magnífico mamute. Eles também trabalham instintivamente dentro dos pais, impulsionando-os a se unirem e conceberem, carregarem e criarem sua prole. Alguns pais se ausentam depois do nascimento dos seus descendentes, sejam eles ovos, filhotes ou seres humanos. Estes são os pais cujo sentido do eu original é maior que seu instinto inato de paternidade. O eu original é o pai. Nossa, tá? Ou então a sua alma. Nós, humanos, nosso eu original é a nossa alma. Ok? É neste ponto que você deve tornar plenamente consciente do significado de impulso. Impulso. Então, vamos ver o que é esse impulso. Pode ser que você ache que essa é uma forma de criatividade muito nebulosa, muito complicada, né? Porém, se refletir durante algum tempo, talvez se dê conta, no final, de que nenhum ser humano, animal ou inseto, nem mesmo uma planta, empreende alguma atividade na dimensão material sem uma pressão interior da consciência, a qual é o impulso. Eu vou fazer isso. Eu vou tomar um pouco d'água.
veio o impulso para tomar água. Esse pode ser nas plantas, o de virar-se para o sol, correr, comer, trabalhar, dormir, tomar a água, né? Fazer compras, ter um filho, sempre o impulso precede a atividade, inclusive de piscar os olhos. Precede a atividade. Muito bem. Deixa eu dar uma aumentada aqui na minha tela, para ficar melhor para me ler. E mais, não há nenhum impulso que inicie uma atividade que não esteja dirigido por algum propósito. Impulso, propósito. Gente, nós precisamos entender o que é um impulso, propósito. O impulso é de caminhar, correr. Qual o propósito da corrida? Ficar em forma. Está entendendo? Então, lembre aí, olha, e mais, não há nenhum impulso que inicie uma atividade que não seja dirigida por algum propósito. As plantas giram as folhas, as flores e as folhas para captar os raios solares. Qual o propósito? Captar os raios solares. Ela tem o impulso de virar-se para o sol, o propósito de captar os raios solares. Estão entendendo? Necessários ao seu crescimento. As pessoas correm, é o impulso para manter a forma, o propósito, tá? Comem para satisfazer a fome. A fome é o propósito. Trabalham para ganhar a vida. Então, o trabalhar é o impulso. E o ganhar a vida é o propósito. Então, é bom que a gente entenda isso, ok? Dormem para escapar das tensões e recarregar as energias. Quer dizer, o propósito aí são duplo, né? Para descarregar as tensões e recarregar as suas energias, porque é o momento que nós estamos meditando, captando energias cósmicas, energias divinas. Eu diria que nós estaríamos aí sendo banhados pela consciência divina, nesse momento que você dorme. Porque quando você medita, você está captando essa energia divina. Você está recebendo essa energia divina. Quando você dorme, a sua energia divina que você capta é limitada. Porque você está dormindo sem consciência. Quando você está meditando, você está consciente. Então, a absorção de energia divina é ilimitada. Tem abundância, capta abundante. Então, daí mais uma importância da meditação. Porque na meditação, a energia divina é abundante, muita, inunda todo o seu corpo, restaura o seu sistema energético do seu corpo. Muito bem. Saiu um pouquinho, mas como nós estamos falando de impulso, de propósito, Viu, gente? É muito importante o processo de criação do pai. Então, tudo isso tem a ver. Vão às compras para suprir-se de elemento, tudo direcionado para a sobrevivência e o conforto pessoal, tá? Então, olha que coisa bem retratada. Impulsos são a realidade
por trás e dentro da criação. Então, o impulso é a realidade que está por trás e dentro de nós. Ele existe. Esses impulsos, eles estão com nós agora. Amanhã já não estão mais. Mas eles continuam. Os impulsos também são igual a nossa alma, né? São para sempre. E ele vai falar sobre isso. Ó. Se toda a matéria voltasse à sua forma original de partículas elétricas, os impulsos universais ficariam intactos. E no final daria forma a outra criação. Quer dizer, os impulsos continuam, né? Os impulsos são para sempre. Entretanto, partículas elétricas que estão aqui na matéria viva agora, estão aqui hoje e amanhã terão desaparecido. Mas a alma que está aqui continua para sempre. Ela é eterna. Você pensa com os impulsos elétricos, pai, no cérebro. Você sente o sentimento com os impulsos magnéticos, mãe, em seu sistema nervoso. Sabe já a responsabilidade dos seus pensamentos e dos seus sentimentos? Esses impulsos são impulsos da criação pai, mãe, e da criação sua, que está pensamento elétrico seu e sentimento. Estes últimos são os impulsos magnéticos, sentimento seu, centram e unificam os impulsos elétricos em um todo unificado. É o que une, é o magnetismo que dá forma a esse corpo e forma a tudo que está na natureza. São os impulsos magnéticos da mãe. Tá certo? Eles reúnem os impulsos elétricos, os átomos necessários, as partículas, para dar forma à criação. Sem a ligação magnética da mãe, em seu sistema nervoso, você seria apenas movimento sem conhecimento. Então, esse sentimento, nós, quanto maior, mais criativo ele é. Pensa com o sistema, com o cérebro, sistema elétrico, e realiza a criação com o seu sentimento, o magnetismo da mãe. É o momento de levá-lo de volta a experiências no deserto, descritas na carta 1. Você deve lembrar que quando fui ao Rio Jordão para que João Batista me batizasse, eu era um rebelde, totalmente contrário aos ensinamentos dos judeus que afirmavam que Jeová castigava os homens por seus pecados. Intuitivamente, sentia que aquele era um conceito falso e cruel e os rejeitava. Ele sabia que aquilo não estava certo. Depois que me foi mostrada a verdade sobre a criação, é o que ele está tentando mostrar para nós agora, não podia compreender por que a consciência perfeita não criava seres humanos, né? Vou dizer assim, perfeitos à imagem do Criador, amor inteligente. Perguntei ao Criador, a consciência universal, por que a humanidade suportava tanto sofrimento e maldade?
Então me foi mostrado com toda clareza que todos os problemas que os humanos experimentavam surgia do ponto central, do eu, que a ciência agora chama de ego. Se manifesta a si mesmo na personalidade humana como uma necessidade impulsionante para defender-se da crítica ou do ataque físico-emocional. E uma necessidade impulsionante semelhante a afastar dos demais para chegar primeiro na corrida da vida. Isso é uma coisa natural que todos nós temos isso, né? Também se manifesta na personalidade como uma necessidade impulsionante de adquirir tudo de melhor para si mesmo, apesar da oposição dos demais. E uma necessidade impulsionante semelhante de agarrar-se às suas posses pessoais, sejam elas parentes, amigos, bens materiais ou conquista a despeito de toda a oposição. Também me foi dado compreender que sem estes dois fundamentais, eterno e inalterável, esses dois impulsos do ser, também me foi dado compreender que sem esses dois impulsos do ser criativo, este é o segredo da criação. O segredo da existência do ser individual. Os dois impulsos, eletricidade e magnetismo, estão ligados? Sem esses dois impulsos, não haveria criação. E este é o segredo da criação, o segredo da nossa existência individual. A eletricidade e o magnetismo, o pai e a mãe, o pensamento e o sentimento. Continuando, ele vai ter mais outros desses aí. Ao trabalharem juntos, como equipe, no mundo visível, separadamente, porém inseparáveis, esses impulsos gêmeos, quais são? Pai e mãe, eletricidade, magnetismo, foram os meios pelos quais a substância da matéria em si foi criada desde a sublime consciência universal. O impulso de criatividade é o eu original da atividade. Nesses impulsos universais, o impulso original do eu da atividade é o pai. Estes impulsos de atividade é universal e procede de uma só fonte. Atividade. É um movimento na consciência e consciência em movimento. Um outro impulso criativo, tem outro impulso criativo, possui em sentido figurado. Qual que é esse outro impulso ativo? A mãe. Possui em sentido figurado duas faces, olhando em direção contrária. Que é o ímã, né? Está vendo o ímã? É o magnetismo. Duas faces olhando em posição contrária. Um
atrai, o outro expulsa. Pois bem, eles são ligação, a parte do ímã que puxa. E rejeição, o que expulsa. Trazer para rejeitar deste eu, né? Tá certo? Também conhecido, atrai para o eu e repele do eu. Atrai para o eu e repele do eu. Na consciência, quando ele fala, está falando na atrai as coisas. Estão ligados? Aprendendo isso? Quer dizer, o impulso mãe, que é o segundo impulso, o primeiro é o pai e a eletricidade. O segundo impulso, a mãe, o magnetismo, ele tem, em sentido figurado, duas faces. O magnetismo é isso, duas faces. Um liga, outro rejeita. Um atrai, outro repulsa. Que é a mesma coisa, né? Ligação, rejeição, atração, repulsão. Ok? Na consciência humana. Ok? Estes são os únicos meios pelos quais a existência terrena é realizada. O universo inteiro é uma manifestação do poder criativo ativo nesses impulsos gêmeos do ser físico, você, criando matéria e formas individuais. E tinha sido criado como o guardião da personalidade. E estava irresistivelmente gravado no impulso magnético para assegurar intimidade e sobrevivência, para proteger a condição do eu original, individual. Vamos traduzir isso aí para uma outra linguagem. O ego que ele fala é a nossa consciência humana. Essa que nós formamos. Tá certo? O eu original em nós é a nossa alma. Então você está vendo que o ego é o guardião da personalidade de quem? Da alma. Ele protege esse eu original. Isso foi conseguido usando duas faces do segundo impulso, lá da mãe, qualquer atração, repulsão. Ligação, rejeição. Estão acompanhando? As duas faces do segundo impulso do ser, da mãe. O pai é o pensamento e a mãe o sentimento. O pai é a eletricidade e a mãe o magnetismo. O magnetismo tem duas faces. Uma que atrai e outra que repele. Está acompanhando? Ligação, rejeição, tá vendo? Você liga na pessoa ou você rejeita? Para segurar a individualidade. Todo mundo é assim. Eu gosto, não gosto. Eu gosto, não gosto. Eu gosto, não gosto. Sempre tem isso aí. A face da ligação, daquilo que você quer que você se liga, que ela dá do segundo impulso, mãe, magnetismo, arrasta, extrai, atrai, puxa, compra, agarra, se prende às pessoas e às posses que busca. Essa é a ligação. Esse impulso de ligação cria uma ilusão de segurança nas relações e nas posses.
e é instrumento da consciência mãe. Lembra que eu te falei? São uma das faces do instrumento mãe. Ok? Uma das faces do magnetismo da mãe, tá certo? É o instrumento da consciência mãe que inspira a construção de família, comunidades e nações. Ele produz beleza, alegria, harmonia e amor. Ele também pode destroçar vida e destruir comunidade, quando é dirigida pelo ego. A outra face, né, do segundo impulso, a outra face do segundo impulso da mãe, que é a rejeição, repele, joga para fora, joga para o lado, afasta, evita todas as coisas, pessoas, animais, que ele não queira. Não, isso eu não quero, vai para lá, isso não quero não. O impulso da rejeição cria a ilusão de intimidade e segurança. Esse é o impulso que promove as rupturas nas famílias, nas relações, nas comunidades, nas nações. Ele é supostamente orientado para salvar vidas, assegurando proteção e intimidade. Mas é uma força destrutiva quando o seu direcionador é o ego. Você está vendo que tudo isso tem a ver com nós humanos. Sem esses dois impulsos gêmeos do ser, todas as coisas permaneceriam para sempre misturadas umas às outras na eternidade. Imutável do poder criativo universal em equilíbrio. Porque sem esses impulsos, o magnetismo, a eletricidade, o magnetismo, a atração e a repulsão, não ia unir as partículas elétricas. E se não unisse, tudo que você vê hoje de matéria estariam em energia, circulando pelo espaço, como continua muitas coisas. Não teria tomado nada, teria tomado fogo. Estão acompanhando? Muito bem. Sem esses impulsos gêmeos, não haveria nenhuma interação em dar ou receber. E puxar e empurrar, necessários para a criação de milhões de experiências pessoais, a partir das quais avança e evoluciona a personalidade. Portanto, o problema da personalidade e da direção do ego, que é suportado por todas as coisas vivas e pela humanidade, era e é um fato irrevogável e inevitável da criação. Ele é necessário. Tem que haver, senão não há criação. Qualquer outra explicação que me der, meu amigo, é puro mito, é invenção. Eu vi que o homem, o que os homens chamam pecado, era o resultado direto da interação dos impulsos de ligação e rejeição na natureza humana. Os impulsos de ligação e rejeição constituem um disfarce emocional utilizado por todas as entidades individuais criadas, incluindo as aves e os animais. Você vê esses impulsos funcionando em toda a natureza, inclusive na vida das plantas. Os impulsos de ligação e rejeição dirigiam e dirigem o comportamento em direção à sobrevivência de todas as entidades na criação. Não houve nenhuma escapatória dos impulsos de ligação e rejeição.
esses impulsos gêmeos, foram a fonte efêmera de todo o conforto mundano, prazer e felicidade. E também a fonte de toda a enfermidade, miséria e privação do mundo. Os dois lados. Entretanto, além disso, subjacente, transcendendo e interpenetrando tudo, estava e está a vida, nascida da explosão da consciência universal, sendo o próprio fundamento e fonte da consciência terrena. Assim como a consciência, pai e mãe, é criativa, também os pensamentos, o seu pensamento do homem é criativo, pois o pensamento é a eletricidade do pai e o sentimento, o magnetismo da mãe, são o exercício e a união dos instrumentos gêmeos da consciência pai e mãe. Está vendo? Quando você pensa e sente, é o pai e a mãe agindo através de você. Estão acompanhando, né? Desses modos, esses impulsos de ligação e rejeição na personalidade individual torna-se também altamente criativos, na medida em que determinam e tornam visíveis as formas de consciência das coisas desejadas e das coisas rejeitadas. Então, só para uma paradinha, hein? Quando ele fala desse modo, quando você pensa e sente, você, que está falando lá, você está criando com o seu pensamento e magnetizando com o seu sentimento as formas de consciência das coisas que você deseja ou que você não deseja, que você rejeita. O primeiro segredo ele viu lá, né? Este é o segundo segredo fundamental do universo. Primeiro, vocês viram que o processo pai-mãe. O segundo, processo pai-mãe criando tudo no universo. O segundo é que você também tem um poder criativo dentro de você. Através do processo pai, na sua mente, no seu pensamento, e do processo mãe, no seu sentimento. Eu acredito que vocês estão acompanhando aí. Né? Eu vi que o pecado era um conceito artificial convenientemente idealizado por homens para descrever qualquer atividade humana que causava dor. Era inevitável que todos os seres, em algum momento, causasse algum tipo de aflição ou dor a outros por causa de suas tendências naturais de arrebatar as coisas do demais. Para ele, né? E de repelir com rudeza aos demais, a fim de conseguir o que querem na vida. Essa propensão humana de ferir os outros em nada ofende a consciência universal, ou Deus, como afirmam as religiões judaica e cristã. Somente a humanidade poderia compreender o significado da palavra pecado, uma vez que somente a humanidade e toda a criação está submetida ao ser humano, conheceria a dor
a privação e a miséria causada pelos dois impulsos fundamentais da individualidade. O segundo impulso, ligação-rejeição, que estão ativos na personalidade humana. Esse eu quero, esse eu não quero. Esse eu quero, esse eu não quero. Esse eu vou atrair para mim, esse eu vou rejeitar. A nossa responsabilidade. O impulso inerente ao homem para proteger a sua própria individualidade e o tinha feito estabelecer normas e leis para a sociedade humana. O poder criativo universal, o amor, não tinha absolutamente nada a ver com o estabelecimento de restrições, limitações, leis e juízo humano. Poder criativo universal não tem nada a ver com isso, amor. Isso é tudo invenção humana. Eu também vi que o poder criativo, pai, mãe, eletricidade, magnetismo, vida que dava forma, fluía continuamente de todo o universo, através de todo o universo. E era a vida em minha mente, utilizando os impulsos gêmeos do pensamento, pai, mãe. Na minha mente, o meu pensamento era o pai e o meu sentimento a mãe. Então, olha só, ele viu isso. Eu vi que o poder criativo pai, mãe, vida fluía continuamente através de todo o universo. E era a vida em minha mente. Utilizando os impulsos gêmeos, quer dizer, o pensamento e o sentimento, quer dizer, eletricidade do pensamento e o magnetismo do sentimento, ele vai. Sim, qualquer poderoso pensamento ou sentimento imperfeito podia alterar e mudar o padrão de consciência das coisas criadas. Então você tinha que ter responsabilidade, né? Por outro lado, meu pensamento, quando estava completamente purificado dos impulsos gêmeos do ego, atração e rejeição, e totalmente receptivo ao poder criativo, pai, mãe, a eletricidade, o magnetismo, ou inteligência e amor, reintroduzia a condição do perfeito amor inteligente em tudo o que ele tocava, em tudo o que ele direcionava. Aí ele fazia curas, multiplicação dos pães, fazia pão fresquinho. Consequentemente, uma condição que previamente tinha sido construída de modo imperfeito, como resultado de um pensamento imperfeito, de uma doença, resultado de um pensamento imperfeito, podia voltar a uma condição de integridade, mudando as atitudes e pensamentos egocêntricos para aquele do amor incondicional. Minha mente era um instrumento do processo criativo total originário no universo. Com a mente, ele podia criar. Agora que eu sabia que isso era assim, sabia espiritualmente, intelectualmente e emocionalmente. Dei conta de que eu podia e devia dar passo para superar os impulsos gêmeos do ego. Ligação e rejeição. Que anteriormente governava a minha mente. Esse eu não quero, aquele eu quero. Com o fim de permitir que a realidade divina tivesse plena liberdade através de minha mente e meu cérebro. Então aí,
o poder Pai, Mãe, Vida realizava milagres através dele, da sua. Por isso, houve uma luta entre o meu resistível ego humano e minha consciência Pai, Mãe. Veja, o ego humano e a consciência Pai, Mãe, que é a consciência divina nele, ou a consciência divina em você, a sua alma, durante as agudas tentações que experimentei ao final de minha iluminação no deserto. Satanás não teve nada a ver com o cabo de guerra que ocorreu dentro de minha consciência. A guerra foi travada entre os impulsos gêmeos da individualidade. Quais? Ligação, rejeição. Realidade divina, que era a alma dele, que se tinha feito conhecer como amor, vida inteligente, transcendente, mas ainda dentro de mim, que progressivamente absorvia minha entidade. Cada vez mais, se eu meditasse continuamente e purificasse minha consciência dos impulsos egoístas de ligação, rejeição. Eu quero tudo para mim, não quero nada. Você não vai levar nada no caixão. O que expus para você agora é uma descrição do conhecimento poderoso com o qual voltei para Nazaré. Assim, meu tempo de cura física, passado com minha mãe, até que eu me restabelecesse, também foi um tempo de oração e de meditação, do qual extraí a inspiração e a força consciente e conscienciosamente viver a natureza do divino ou a realidade no universo. Como você sabe, a natureza do divino ou a realidade universal é vida. Quando ela está ativa na criação, ou também podemos dizer na individualidade da criação, ela cresce, nutre, alimenta, regenera, cura, protege, assegura a sobrevivência, satisfaz as necessidades de tudo que foi criado. Tudo dentro de um sistema de perfeita harmonia, cooperação, lei e ordem. Esta é a natureza da vida. Toda sua obra na criação se realiza de acordo com a natureza universal e a promoção do bem mais elevado de todos os seres vivos. Se você pode compreender estas palavras, perceberá por que voltei do deserto como um homem cheio de alegria, com um novo entendimento de beleza do mundo, com um sentimento de absoluta confiança e sabendo que era possível controlar a aparência da matéria. Você sentirá comigo a euforia que senti por poder oferecer aos judeus a gloriosa notícia de que o reino do céu estava dentro deles. Tudo que eles tinham que fazer era encontrar isso com a minha assistência e suas vidas mudariam para sempre. Deixe você, meu querido amigo, companheiro de caminho, com o mesmo conhecimento, o qual usado em oração e plenamente compreendido,
pode mudar o curso de sua vida. À medida que você lê estas cartas, a sua consciência será elevada à medida que buscar inspiração, ela virá. A inspiração virá. Desejo que você compreenda, aspire, cresça e alcance. Relaxe, amigos. Pois enquanto você lê, reflete e medita e ora, é absorvido em minha consciência crística, a qual se tornará cada vez mais clara para você à medida que evolua no conhecimento divino. Meu amor, em minha fé, em sua crescente sabedoria, o envolva. Amém. 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 Queridos amigos, terminamos a nossa carta assim. É com muito amor que eu falo para vocês. É magnífico. É maravilhoso esse conhecimento. Você conhecer, estudar o processo criativo divino, trabalhando para nós, em nós, e o processo criativo divino que somos nós. Só falta nós dominar esses dois impulsos, essas duas faces do segundo impulso da mãe, da magnetismo. Ligação e rejeição. Se você tiver fé e buscar por ajuda, ler e meditar e buscar, você vai encontrar. E você vai ter total domínio sobre os seus impulsos egocêntricos, que são as duas faces do segundo impulso da mãe. O magnetismo, ligação, rejeição. Bom, vou mudar aqui a nossa sala para a sala de papo, porque realmente foi maravilhoso, né, gente? Espero que vocês tenham, fundo do meu coração, compreendido cada explicação dessa. Mas se não compreendeu, não se desespere. O livro está aí em suas mãos. Vamos lá, os seus comentários aí. O impulso de tomar água, o propósito, matar a sede. Tudo no universo é impulso, né? Obrigado, Sérgio. Obrigado pelo... Realmente a aula foi muito fantástica. Eu adorei. O Ademir falou que está sem som. Ademir, acho que é só você, viu? É alguma coisa no seu aparelho aí que você não abriu o som, tá? Abre o som aí, Ademir. Abre o seu som do seu computador. Vai lá, tem uma telinha ali, o som, no cantinho do computador. E pede para abrir o som. O volume do som aí, ó. Só que no computador tem uma teclinha que você abre ou fecha. Carla Simone. Amigo, realmente essa aula é fantástica. Bem,
quero deixar vocês aqui com essa consciência de que eu procurei me esforçar ao máximo para transmitir a vocês a maior clareza possível nessa aula. Eu sei que não é fácil buscar esse entendimento. Então, eu sempre peço ao mestre para que me ajude. Estou começando a entender, né, Neide? Eu também, Neide, estou começando a entender. Também estou. Não pensa você que eu estou... Não lembra que eu falei no início? Falei, olha, estou começando a entender. Eu tenho certeza, Neide, se você continuar aqui com nós, quando nós passarmos essa aula novamente, você vai ver que a explicação vai ser outra. Porque eu já entendi um pouco mais. Também estou igual a você. Começando a entender. Então, isso aí é natural mesmo em nós. Muito bem. Mais algum comentário? Vamos aí, gente. Pode digitar aí. Quiser fazer alguma pergunta também, eu vou tentar responder. Por favor, pode ficarem à vontade, tá? Sérgio, estava falando aqui que as nossas passagens já estão compradas, viu? Aqui de Cabo Frio vai eu, seu Clemente e a irmã do meu amigo Aurélio, a Ana Tereza. Tá? Ela não participa das nossas videoconferências, mas ela assiste todas elas, porque ela assiste no dia seguinte. A Ana Tereza trabalha, ela é professora e dá aula às terças e às quintas. Então, ela não está com a gente, mas ela está sempre assistindo às aulas, né, pela videoconferência. Batista, maravilhosa aula, amigo. Podemos dizer que a nossa fonte é o amor absoluto perfeito. Ela é a primeira dimensão. E nos encontraremos na 18ª, nos encontraremos e nós encontremos na 18ª dimensão, que é o amor relativo. Mas podemos alcançar o amor absoluto pai e mãe. Esse número aí das dimensões, amigo, eu ainda não estou muito familiarizado. O Ademir, já copiei alguns CDs e presenteei a amigos e estão com mentes abertas para o que é novo. Tomara que aceite. Acho que a carta até agora a mais complexa para entender. Vou precisar de ler mais vezes. O Cleide, isso aí eu tenho falado todas as vezes que eu leio a carta 5. Realmente, para mim, a carta 5 é e sempre foi a mais complexa. Tem que ler muito, estudar muito e meditar muito. Tanto é que o Cristo fala ali num determinado trecho da carta 5, que você deve ler a carta até o final, depois voltar a ler e meditar em parágrafo por parágrafo. Leia, pare e medite. Parágrafo por parágrafo. Isso aí, nós vamos ter um melhor entendimento, uma melhor compreensão dessa carta. Realmente não é para você, não. Eu acho que ela é para todos nós. É a carta mais complexa de todas elas, é a carta 5. Mas eu creio, no fundo, é um sentimento que eu tenho, que ela é a revelação das cartas. Ela que vai nos revelar tudo. Na hora que nós compreendermos essa carta, como ela deve ser entendida, todas as revelações estão ali. As outras cartas ficarão assim, cristalinas. Daí o Cristo falar, medite, leia a carta até o final, volte e medite sobre cada parágrafo, eleve aquele parágrafo à meditação para você ter um entendimento em meditação. Uma dúvida, se a mãe é o aspecto
dupla ligação e ereção produzido o nosso ego, qual é o aspecto de nossa personalidade? O amigo, quando ele diz que o segundo impulso, o magnetismo, ele tem duas faces, apontando em sentido contrário. A mãe é o magnetismo. E ele tem esse segundo impulso, ele tem duas faces apontando em sentido contrário, que é como um imã, né? Atrai ou repele. É no seu sentimento aquilo que você quer e aquilo que você... Não, isso eu não quero. Está no seu sentimento isso. Está entendendo? E nós, seres humanos, essa segunda face funciona assim. No nosso ego. Eu quero isso, eu não quero. Ah, aquilo ali é bom para mim, aquilo. Ah, eu quero tudo aqui para mim. Primeiro eu, depois eu dou para você, viu? Primeiro para mim, viu, Sérgio? Depois eu mando para você. Está entendendo o que ele quer dizer com isso? Presta atenção. A mãe é uma energia, mas ela trabalha unida ao pai, separados, mas unidos, entrelaçados, sem separação. Igual você, o seu pensamento e os seus sentimentos estão em você, não estão separados. O meu pensamento está aqui, meu sentimento não está lá. Está aqui. Está entendendo? A eletricidade minha e o magnetismo está aqui. Eles trabalham separados, mas completamente unidos. É isso que ele fala. Quando eu penso numa coisa boa, eu fico... Quando eu penso numa coisa ruim, eu fico... Você está entendendo? O pensamento e o sentimento, eles estão unidos. Então, nesse processo criativo pai e mãe, que ele quis dizer, o pensamento reúne as partículas necessárias para a criação. Ele faz o projeto, ele começa a projetar alguma coisa, quando ele está pensando, ele está projetando. E a mãe já está reunindo as partículas necessárias para dar forma aos seus pensamentos. Pegou isso, Sérgio? Então é isso aí. Esse processo pai-mãe funciona assim. João Lúcio botou ali. Quando começamos a abrir nossa consciência para o fato de que tudo o que é visível e invisível é uma manifestação dos impulsos originais da consciência universal e que o universo inteiro é energia e movimento, está vendo? A partir daí podemos compreender como interferimos na criação com nossos pensamentos, que são elétricos, e sentimentos magnéticos, palavras e ações, pois também possuímos o poder criativo extraído de nossa fonte do ser. É isso aí. João Lúcio deu uma explicação mais dentro das cartas que eu queria te falar. Esse processo criativo da consciência universal, do universo, ele está em nós. Porque você se extraiu da fonte. Então você também tem um processo criativo. O pai e a mãe, o pai representado pela eletricidade dos seus pensamentos e a mãe pelo seu processo de sentimentos. No sentimento, ele é um sentimento bom ou é ruim. Ou eu quero uma coisa boa, mas eu estou feliz. Oh, legal. Não, isso aqui eu não quero. Está vendo? Atração, expulsão. Ademir, boa noite a todos. Até quinta. Ok. Quinta estaremos na aula da primeira carta 6, a primeira aula da carta 6, Aurélio. Que bom, entendi mais um pouquinho dessa carta. Quanto à pergunta do Sérgio, para mim também, ainda não consegui entender. Márcia, o pai cria criação, por isso somos co-criadores. E assim somos responsáveis
por tudo de bom ou ruim que atraímos para a nossa vida. Deixa eu ver a pergunta do Sérgio novamente. Uma dúvida, se a mãe é o aspecto duplicado, ligação-rejeição, produzindo o nosso ego, qual é o aspecto em nossa personalidade relacionado ao pai? O aspecto relacionado, nosso pai, acabei de falar, é o pensamento. Nossa, quando você pensa, você é o pai criando. Através dos seus pensamentos, você cria. Esse é o aspecto pai em você. E a mãe é o magnetismo, reunindo as partículas para dar forma aos seus pensamentos. Portanto, quando você fala do segundo impulso da mãe, ele só funciona para você atrair ou repelir. Presta atenção. Olha o cuidado com você está criando com o seu pensamento. Entendeu, Sérgio? Entendeu, Aurélio? Quando ele fala isso. Olha lá, quando ele perguntou ali. É isso aí que ele quer dizer. O que devemos ter cuidado com o que estamos criando, sim. Com a influência do ego, ou com a inspiração do pai e consciência. Eu quero isso para mim, que só está querendo dizer, você quer tudo. Será que isso é bom para mim, Sérgio? Por que eu não levo isso ao pai? Pai, eu estou querendo fazer isso. O que você acha? Não sei. Lembra que tem um trecho da carta que ele fala isso? Você tem que levar ao pai. Porque os pais sabem o que é bom você criar. Mas nós deixamos o nosso ego, não, eu quero criar aqui um negócio de ouro para mim, eu quero criar uma montanha de dinheiro para mim. Será que isso é bom para mim? Esse é o processo magnético nosso. Esse é o processo, ok? Márcia, Aurélio, João Lúcio. Acho que estou começando a entender o Aurélio. Está entendendo, Aurélio? Então, quando ele fala ali, o Sérgio perguntou, minha dúvida é, o aspecto duplicado da mãe, na verdade, não é esse o termo. O aspecto mãe, o magnetismo, ele tem duas faces. Ou você atrai para você, ou você repele. Tá? Tá certo? Então, cuidado com o que você está criando para você. O aspecto pai aí, em você, é os seus pensamentos. Você está criando. Como diz o João Lúcio ali, cuidado com o que está criando. Você pode até achar que é maravilhoso para você, mas de repente não é. Agora, se você usar o aspecto pai da consciência divina e levar a ela, aí então, as duas faces do processo criativo da mãe vai atuar sempre a seu favor. Porque quem sabe o que é bom para nós é o pai. Pai, resolve esse problema de uma maneira que seja bom para mim, mas bom para aquela. Mas nós queremos ser papai, resolve de uma maneira boa para mim, viu? Para ele não tem problema, não. Eu quero bom para mim. Está entendendo? Essas são as duas faces do processo criativo. Que nós estamos sempre, seres humanos, querendo resolver de uma maneira boa para mim. Ó. Para mim tem que ser bom, viu, pai? Não. Tem que ser bom para nós. Porque lá todos somos um. Eu não posso ter esse negócio na minha cabeça, que o brasileiro tem, de querer sempre o melhor para mim. A lei Gerson. Levar vantagem em tudo. A vantagem é boa quando é para todos nós. Olha que maravilha, hein? Todos nós estamos felizes. Ó. Agora eu não estou eu feliz e está todo mundo triste porque eu levei vantagem em tudo, né? Ok, galera? Entendeu aí?
Então, esse aspecto da mãe é que é interessante. O aspecto da consciência, da personalidade humana relacionado com o pai é nossos pensamentos. Nosso pensamento está sempre criando. Pensou, você está criando. E na mãe, e o da mãe é dar forma à nossa criação, exatamente. Reunir as partículas elétricas para dar forma. Pensou, a mãe já está pegando todos. É como se tivesse. O pai está idealizando uma parede, criando uma parede. A mãe está reunindo os tijolos já para colocar. Você entendeu como é que é? Seria mais ou menos isso, que os tijolos seriam os átomos necessários, né? Entendeu? Então, ela está dando forma à nossa ação, meu filho. Pensou, criou. Não é isso mesmo, Gustavo? Exatamente. Você está pensando em construir uma parede e a mãe já está pegando os tijolos, pondo no lugar, amassa o cimento para dar liga e já está pronta a parede. Entendeu como é que é? O pai está pensando e a mãe está reunindo o material, mas tudo conjuntamente junto. É como se você estivesse preparando, você está pensando e já está construindo. Porque esses dois impulsos criativos do pai e da mãe, eles trabalham conjuntamente junto. E nós também, o pensamento e o sentimento. E nós. Eles trabalham sempre juntos. Apesar de parecer, no sentido assim meio figurado, que eles estão separados, não, eles estão juntos. Porque você, todo pensamento seu, tem um sentimento saindo de você. Você está pensando em coisas boas, você está feliz. Se você está pensando em coisas ruins, fica ruim. Está entendendo? Então, é isso aí. Esse processo está no nosso ego. Está ali, entranhado. Olha lá, a Márcia respondeu. À medida em que o ego diminui, isso é bom que ela vai falar, as suas duas faces ficam suaves. O que eu não quero, talvez, eu possa aceitar, e o que eu quero, muito talvez, não seja o melhor para mim. Então, entendeu como é que é? A Márcia explicou legal, eu gostei dessa explicação. Então, levamos sempre ao pai, mãe, e aceitamos tudo. A nossa vida fica da melhor maneira possível, mas fica mesmo, está entendendo? Não, pera lá, eu não quero isso, mas peraí. Aí eu e minha mulher lá, eu quero ir ali, ela não quer. Eu falei, não, peraí, ela não quer, não. Por que sabe que ela não quer? Pai, por que ela não quer? Aí você vai ver que ela tem certa razão. Que o negócio vai fazer um bem para você. Então você tem tudo que aceitar com mais naturalidade. Você tem um domínio sobre esse processo de atração, rejeição, que é os impulsos do nosso ego, os egocêntricos. Você vai ver. Você quer, mas também não quero tanto. Eu não quero, mas peraí, mas também não quero tanto, vamos ver. Está entendendo? Mais ou menos isso que a Márcia falou, muito bom. Como na eletricidade temos a fase positiva e a negativa. Né? Isso, a eletricidade está lá. Até a fase positiva e negativa. João Batista. O pai é o processo criativo e a mãe o instrumento da criação física. Sim, ela reúne o material, né? Pensamento, sentimento, tá? Então, cuidar, quando o Cristo fala, cuidado com seus pensamentos e sentimentos. Porque eles serão, se você está numa discussão, você vai acabar expressando em palavras. E falou, criou. E assim, você falou uma palavra ruim para a pessoa, já criou aquela defesa nela. Mas falou uma palavra boa, oh, cara, você é gente boa. É mesmo, você acha? Está entendendo? Você já criou. É isso aí. Porque quando você fala com sentimento, então pensamento, sentimento. Então seria mais ou menos eu estar com você, meu amigo João Lúcio ali, e falar assim, ô meu querido amigo João Lúcio, você é um cara maravilhoso, espetacular. Como gostaria de te encontrar na nossa reunião. Isso toca ele de uma maneira amorosa, afetuosa.
Ah, você não vai não, pode ficar por aí mesmo. Pronto, o cara, eu não vou, nem, não vou lá mais, não vou em lugar nenhum. Você está entendendo? Então, você pensou, sentiu. E você, quando fala, você está expressando seu sentimento. Esse é o processo criativo em nossa vida. Então, você tem que pensar. Sempre dizer com amor. Porque quando a gente levanta, teve uma aula aí, até acho que a Alva está falando, vou botar isso lá. O que você está irradiando nesse exato momento? Amor ou rancor? Então, nós temos que procurar, nós estudantes, irradiar amor na sua mais alta tensão. Eu gostaria de estar todos vocês lá nessa reunião, abraçá-los todos, está todo mundo junto, feliz, alegre. Mas tem uns que não tem problema, eles não podem ir lá. Estão longe demais. Tem, com os outros, tem um processo diferente do meu. Então eu vou falar, não pode vir. Porque... Não, presta atenção. Cada um tem os problemas. É uma reunião. Deve estar acontecendo agora em São Paulo, daqui uns dias está acontecendo no Rio. Vou conversar com o Aurélio lá para nós programar aqui daqui no final do ano uma reunião no Rio, já está mais perto para outros irem. Para o João Lúcio, por exemplo, para o Rio é outra coisa. Daqui uns dias vamos ter uma turma aqui, eu, Aurélio, Clemente, a irmã dele, mais alguém do Rio de Janeiro, vamos lá fazer uma visita para o João Lúcio. Está entendendo? Então, cuidado com o que você irradia, né, Nalva? A Nalva falou, vou anotar isso aí. Os impulsos trabalham junto para um propósito. No caso da eletricidade, produz energia. É verdade. Hein? O Cristo falou, não é a eletricidade essa que clareia. O impulso elétrico é na consciência humana. É o pensamento. Esse é o impulso elétrico. Tá? São as partículas elétricas, né? E o sentimento é a ligação desses impulsos. Bom, o que eu tenho para dizer para vocês, que nós vamos fazer a leitura, que a minha esposa já veio me buscar, que ela hoje me deixou aqui e disse que depois veio me buscar. Então está quase na hora dela chegar. Vamos fazer a oração. E eu acho que nós ainda teremos muitos tempo, muitos anos juntos estudando essas cartas. Eu não vou parar de fazer. Cada ano que faço, eu sei que a explicação é diferente. A explicação que eu dei dessa carta hoje, em relação à primeira leitura, que hoje eu estou dando a terceira, ainda bem que ela não está gravada, senão eu vou ficar com vergonha. Puta que... Desculpa. Putz grilo, hein? Como você era burro, hein, João? Não tinha entendido era nada. Né, João? Hoje, nosso entendimento é outro. Então, graças ao Pai, graças ao Divino Mestre, que está abrindo a nossa consciência, trabalhando essa consciência para que cada vez mais tenhamos um entendimento mais perfeito, mais claro, desse, como diz o Batista, do nosso manual de instrução, né, Batista? Este meu manual. E eu confesso que eu tenho que ler muito ainda para entender. Como diz o Cristo, preciso levar tudo à meditação, parágrafo por parágrafo. Aí nós chegamos lá. Muito bem. Muito boa noite a todos vocês. Até quinta-feira. Com mais uma aula. Sobre as cartas. Nós vamos ler a carta número 6. Ok? Gratidão a todos vocês pela presença, pela partilha aí, por perguntar, por falar, por discutir. Obrigado pela pergunta, meu amigo Sérgio. Já está aí, bom? Tá bom. Ok? Então, muito obrigado a todos vocês, muita gratidão.
Obrigado por ter participado com a gente, partilhado, perguntado, por ajudar a gente a dar explicação, né? Ok? Obrigado, amigo João Lúcio. Muito obrigado. Obrigado, Batista. Obrigado, Bruno. Ana Lúcia, muito obrigado. Obrigado, Cleide. Neide, muito obrigado. Meu amigo Clemente. Minha amiga Nalva, obrigado também a você pela presença. Muita gratidão mesmo pela presença de cada um de vocês, tá? Vocês são a razão de nós estarmos aqui fazendo essa conferência. Tenham todos uma boa noite, que a minha baixinha está ali me esperando já, tá, gente? Então, todos uma boa noite para vocês.